Marcos 12, 28 ao 34. Os irmãos encontraram aí? Digam amém. Amém. Qualquer coisa que precisar de misericórdia também a gente tem, viu, irmãos? A gente dá misericórdia também. Então vamos nós, irmãos. O texto nos diz o seguinte: chegando um dos escribas que ouvia a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, é com verdade que o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar? Agradecendo a Deus pela sua palavra, né? Que foi lida nesse momento. Santo Deus, nós queremos nesse momento, Pai, nos colocar diante de Ti, agradecendo pela Tua palavra. O Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor, apesar de mim, dos meus pecados, das minhas rebeldias contra o Senhor, que o Senhor leve ao coração dos nossos irmãos aquilo que o Senhor deseja para o coração deles, para que eles possam colocar em prática, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós choramos em nome de Jesus, amém. Um negócio muito difícil para mim é colocar tema e mensagem. Na minha vida fora da igreja, né, eu sou professor de física, matéria que muitos aqui devem ter boas lembranças, né, ou não, na escola. E, de fato, para mim é mais complicado você dar um tema àquele conteúdo, né? E mensagem para mim, se eu pudesse, dava uns 3, 4 temas para a mesma mensagem, que eu acho que dá para a gente fazer muita coisa. Mas eu escolhi uma aqui para a gente pensar. O tema que eu coloquei para a minha mensagem foi: qual é a sua necessidade? Uma análise dos nossos desejos, afeições, que tomam conta do nosso coração dia após dia. Muito provavelmente a sua resposta a esta pergunta, ela depende muito do momento em que você está. Talvez se você me perguntasse isso em 2022, você dizia assim: Adriano, qual é a sua necessidade? Talvez eu diria para você: eu queria muito que Deus me desse um filho. Talvez se você me perguntasse isso quando em 2012 minha mãe estava internada na UTI, talvez eu lhe respondesse que a minha necessidade seria que Deus curasse a minha mãe e tirasse ela dali do hospital. Talvez se você me perguntar hoje qual é a minha necessidade, talvez eu vou lhe dizer: a minha necessidade é que Deus sempre me deu sustento para o meu lar, porque agora tem mais uma vida aí chegando. Talvez se eu perguntar qual é a necessidade, você vai perguntar: em que momento da minha vida eu vou responder isso? E de fato, responder qual é a nossa necessidade não é tão simples, até porque essa é uma das palavras mais confusas que a gente tem na língua portuguesa. Vamos pensar um pouquinho? Quando você diz assim: eu necessito de férias,
Provavelmente você está muito cansado do trabalho, da rotina, e você diz assim: quando é que chega dezembro mesmo, hein? A gente até brinca no meio dos professores, e aí na primeira semana de aula agora, alguns já estavam brincando: está muito longe para julho? Talvez muita gente viva nessa necessidade de descansar. Talvez alguns vão dizer assim: eu necessito do respeito da minha esposa. Talvez outras vão dizer: eu necessito que o meu esposo me ame. Talvez outros vão dizer assim: eu necessito de água. Talvez em algum momento alguém possa dizer: eu necessito de uma casa própria. Eu necessito de um transporte. Talvez alguns vão dizer: eu necessito ter uma família que seja funcional. Talvez alguém vai dizer: eu necessito que meu filho largue as drogas, o vício. Necessidade é algo que vai mudando de acordo com o contexto. Talvez para o meu filho hoje à tarde, quando eu peguei uma manga achando que comeria feliz e contente sozinho, ele chega comigo e diz: manga, eu já entendi. É a mesma coisa que ele está dizendo: eu quero manga. A necessidade dele naquele momento, a vontade dele, o desejo dele, era comer manga. Talvez a gente pode pensar que na vida adulta esse termo ele vai adquirindo novas formas. Eu vou trabalhar com alguns conceitos para a gente pensar. E calma, eu não esqueci o texto. A gente vai voltar para o texto. Necessidade expressa um desejo de algo que você pode viver sem, mas que pressupõe um conhecimento prévio. Meu filho eu estou usando ele muito porque ele está nessa fase de descobertas, tá, irmãos? Não é porque ele é um filho perfeito, não é pecador, não é um pecadorzinho nato. Essa semana começou no colégio, já foi chamado a atenção que estava querendo morder os amiguinhos por lá. Depois vai ter que ir para o plantão pastoral lá em casa. Mas é por causa dessa época de descobertas, tanto dele quanto minha como pai. E meu filho, até os 6 meses de vida, nem pensava em chocolate, irmãos, olha aí que legal. Mas agora, quando ele passa em frente a Cacau Show, ele já sabe: ate. Às vezes eu estou com uma bananinha, um docinho, porque eu sou diabético, eu compro. Aí ele abre e diz assim: ate. Ele acha que é chocolate. Ele não tem noção ainda real do sabor. Então, para ele tanto faz se é uma banana que é escurecida ou um chocolate que é preto. Para ele, tudo é chocolate. Para ele não faz diferença tomar açaí com açúcar ou açaí sem açúcar. Mas isso não era verdade até pouco tempo. Hoje, se eu for dar alguma coisa e dizer assim, é açaí, ele vai negar, ele não quer, ele já sabe o que é o açaí. Se é com açúcar ou sem, tanto faz. Ele passa para dentro. Mas o que eu quero que você entenda é que ele não tinha essa necessidade do açaí, como agora ele passa e diz: papai, saí. Ele já sabe, ele conhece. Uma pessoa que é viciada em drogas ou algum outro tipo de vício, ele precisa conhecer para sentir a sua necessidade satisfeita. Então eu posso dizer que a palavra necessidade, ela pode ser usada como uma hipérbole do desejo. Mas ela também pode ser uma necessidade fisiológica. Alguém aqui vive e não necessita de água? Alguém vive sem beber água? Acredito que não. Alguém aqui vive sem comer? Você tem essa necessidade? Alguém aqui vive sem fazer as famosas necessidades fisiológicas? Você precisa fazer. O nosso corpo, ele exige essas necessidades. Ele é carente porque ele precisa, para a sobrevivência dessa estrutura que a gente chama do corpo humano, precisando de fato resolver as suas necessidades.
No século XX, surgiu uma nova necessidade. Talvez você já deve estar imaginando as necessidades chamadas de necessidades espirituais. Desculpa, as psicológicas, as espirituais vêm depois. As necessidades psicológicas, elas surgem de fato como algo que é necessário para que eu me sinta bem, estar mentalmente bem. Eu preciso ter boas relações psicossociais dentro desse processo. Talvez a gente não consiga imaginar, mas ainda existem muitos como vocês que estão em busca das necessidades espirituais. O ponto é que talvez a gente está trocando a necessidade central da vida por necessidades periféricas, necessidades que nós adotamos como verdades e que nós imputamos à nossa vida como algo que eu não posso viver sem isso ou sem aquilo. Talvez algumas pessoas coloquem as suas necessidades fisiológicas acima das espirituais. Talvez alguém coloque as suas necessidades da hipérbole do desejo acima das suas necessidades espirituais. Talvez aqui existam pessoas que estão colocando suas necessidades psicossomáticas acima das necessidades espirituais. Conversando em aconselhamento com um rapaz que cometeu adultério contra sua esposa e, obviamente, primeiramente contra Deus, quebrou o juramento que fez diante do Senhor, e ele disse: presbítero, minha maior necessidade hoje é o perdão da minha esposa. Sem isso, eu não sei se eu vou conseguir viver. Você entende o que está por trás disso? Eu sei que ele está arrependido, ou pelo menos tem dito, eu não posso sondar o coração dele, mas tenho visto em boas ações que ele tem dado, que de fato está arrependido da vida que levou durante um tempo. Mas você percebeu ele dizendo: eu preciso do perdão da minha esposa, porque eu não sei se eu vou conseguir viver sem isso. Você entende que ele tem colocado uma necessidade psicossocial acima da necessidade espiritual? Os sentimentos e as emoções dele precisam estar satisfeitas em primeiro lugar, para que ele consiga viver. Mas ele tem esquecido de algumas outras coisas. E essa categoria, necessidade psicológica, psicossocial, ela tem sido enxergada e comparada às questões fisiológicas. Daqui a pouco eu vou dizer uma frase de um grande psicólogo americano, extremamente conhecido, de um texto, de um livro dele, para você entender que o que eu estou falando aqui não é nenhum absurdo. Logo, quando essas necessidades não são satisfeitas, as tais necessidades psicológicas, segundo ele, as pessoas se tornam famintas, debilitadas psicologicamente e, por isso, começam a agir mal. Não sei se você viu alguns casos pela TV. O homem abusa de uma mulher, passa a mão numa mulher no meio da rua, é gravado por alguém, é levado à delegacia, quando vai ser preso, não, é porque eu não estou bem das minhas condições psicológicas. Um homem bateu, um jovem, bateu num senhor, até que ele morreu, acredito que foi no começo do ano passado, foi final de 2023, não me recordo a data. Ao ser preso, qual foi a defesa do advogado?
Não, é porque ele tem problemas psicológicos. No bairro onde aquele jovem mora, no prédio onde aquele jovem morava, a comunidade inteira sabe que ele é um usuário de droga inveterado. Mas agora ele tem um problema psicológico. E aí ele foi solto, porque ele tem um problema psicológico. Ele não agiu porque o coração dele é mau. É porque a necessidade psicológica dele não está satisfeita, então ele pode agir mal. Infelizmente, nós temos visto que muitas das vezes essa tal necessidade psicológica ela tem surtido um grande efeito sobre a vida das pessoas. Não sei se vocês viram recentemente, algumas pesquisas bem interessantes, e uma delas diz que o uso excessivo de tela em crianças tem dado a elas comportamentos idênticos ao de crianças autistas. E sem uma boa pesquisa e sem uma boa análise, aquela criança vai ser sujeitada a terapias em que talvez ela nem precisasse. E de fato, uma criança que tem a sua dificuldade e que precisa dessas terapias, talvez às vezes fica sendo, e a família, ridicularizada, porque os diagnósticos se tornam um pouco errados. Mas talvez aquela criança que está usando a tela excessivamente, ela não precisasse de uma necessidade psicológica, mas talvez de atenção dos pais, para que tire ela da TV e coloque ela para brincar, que coloque ela para correr, que coloque ela para estudar, para fazer outra atividade. As necessidades têm crescido muito. Abraham Maslow é o psicólogo que eu estava vos falando. E ele diz algo interessantíssimo em uma de suas obras. Quando perguntado sobre pessoas que estão em neurose, em questões neuróticas, e alguém perguntou a ele, o que faz com que as pessoas fiquem neuróticas? Abraham Maslow disse, minha resposta é, resumidamente, que neurose parecia ser, em seu âmago, a princípio, uma doença resultante de uma deficiência. Ela surgiu a partir da privação de certas satisfações que eu denotei necessidades. No mesmo sentido, de água, aminoácidos, cálcio, vitaminas, são necessidades, isto é, sua ausência provoca doenças. A maioria das neuroses envolviam insegurança, pertencimento, relacionamentos íntimos e amorosos, respeito e prestígio. Essa foi a resposta de Abraham Maslow. E ele criou, então, o que ele chama de hierarquia das necessidades. Talvez você já tenha ouvido essa história do Maslow, chamado de pirâmide das necessidades. São 5 escalas, irmãos, que as grandes empresas, quando contratam algum sistema de comunicação, de publicidade, eles vão fazer as suas propagandas baseados no pensamento de Abraham Maslow. Pensa comigo a primeira base que ele chama. A maior base, aquela de sustentação, são as chamadas necessidades fisiológicas. Correr, respirar, beber, dormir. Sem ter essas necessidades satisfeitas, você não pode passar para o próximo patamar. Passando das fisiológicas, você vai para a de segurança, emprego, saúde, prosperidade. Depois que essa base já está satisfeita, agora você pode ir para outra de cima, que é a social. Você precisa ter família, amizades, amor. Depois que você está plenamente satisfeito dessas necessidades, você vai para
hierarquia das estimas: autoestima, confiança, respeito dos outros. Quando você está bem organizado dessas necessidades, então você acha o ápice dessa hierarquia, que é chamada de autorrealização. Crescimento, autocontrole, independência, desafios. Vamos, faça na sua cabeça um exercício. Propagandas que você assiste prometem o quê? Realização financeira, independência. Venha trabalhar, irmãos, nada contra quem faz, tá bom, irmãos? É só pegando a propaganda. Venha fazer o curso de programação e já comece a ganhar os seus 5 mil reais em poucas horas trabalhadas durante a semana. Venha fazer o curso de marketing digital e comece a vender de casa de um celular, mesmo que você tenha pouco tempo, logo logo você está ganhando 3 mil reais. Remédios para calvície, para você se sentir mais forte, garantido, com segurança na sua beleza. Remédios que prometem você emagrecer. Já deu para acreditar, já deu para perceber que eu não acreditei em nenhum dos dois, né? Então, para emagrecer. Ou então, venha morar no condomínio que te dá uma segurança 24 horas, lazer para você e sua família, venha ter a sua casa própria. As propagandas mexem com as nossas necessidades. E quem de nós nunca comprou algo que você depois diz assim, eu nem precisava disso. Mas a propaganda foi tão boa que você disse, eu necessito disso. De fato, Abraham Maslow traz uma pirâmide e na realidade, depois estudando um pouquinho mais sobre ele, até percebo que alguns psicólogos fazem algumas relações erradas, porque, de fato, não é que você não pode passar para os outros desde que esteja 100% satisfeito. Maslow, na realidade, ele tenta dizer que essa base precisa estar, no mínimo, com uma sustentação para que você possa ir encontrando as outras. Mas, de fato, existe uma pirâmide de necessidades. O problema é que a gente precisa pensar nessas necessidades do Maslow. Porque quando você olha biblicamente, olha a antropologia bíblica. Como é feito o homem? Bom, vou deixar um problema aí para o pastor Manuel Bezerra, depois eu me entendo com ele e com a liderança da igreja. Se você acredita que você é feito por... Eu acho que não, tenho quase certeza que não. Se você acredita que você é feito de corpo, alma e espírito, Maslow está certo. Se você é daqueles que acha que do corpo cuida o médico, do espírito cuida a igreja e Deus, e da alma cuida a famosa saúde mental, então talvez Maslow esteja certo para você. Mas se você é daqueles que entende que biblicamente o homem ele é feito de duas partes apenas, uma parte material e uma parte imaterial, e que elas se comunicam dentro de um processo psicossomático, onde você entende que o coração na Bíblia é o centro das tuas vontades, é o centro do teu querer, é o centro da tua obediência, então nós temos problemas com Maslow. Como se diz na teologia, se você é um tricotômico, você pode dizer que Deus não pode se meter na tua alma, somente no teu espírito. O problema é que a gente tem algumas incoerências, a gente vai ver isso. Por exemplo, quando você pega Larry Crabb, um dos grandes autores, psicólogos cristãos, um psicólogo cristão, tem vários livros traduzidos para o português. Em uma das suas obras, Larry Crabb diz que quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Significa dizer que tudo que tem em Deus, tem no ser humano. E tudo que tem no ser humano, tem em Deus.
Qual é o problema de Larry Crabb? Ele é uma pessoa que acredita na tricotomia. Então ele diz assim, ó, Deus fez a alma, que ele chama de âmago, oco. Não tem nada lá. E aí, quando você vai crescendo, você vai percebendo as suas necessidades e elas vão sendo satisfeitas dentro desse âmago. Então significa dizer que na sua relação de amizade, você tem que ser satisfeito. Eu não sou satisfeito, dispensa a amizade. No meu casamento, eu preciso ser satisfeito. E não importa qual é o desejo. Eu não sou satisfeito, eu encerro esse casamento. Agora pensa comigo. Qual é o respaldo bíblico para pensar isso? Seria o seu Deus, um Deus que lhe fez de forma incompleta? Então, se esse Deus te fez de forma incompleta, o problema do teu pecado e o desejo que você tem, não é culpa sua, é culpa de Deus, porque é Deus que não te ensinou a amá-lo e respeitá-lo e adorá-lo. A culpa não é do teu coração que diz, eu quero adulterar. A culpa não é do teu coração quando diz, eu quero roubar, porque eu preciso satisfazer a minha vontade. Se o Larry Crabb estiver certo, Deus está errado. É simples. E ele ainda diz, os relacionamentos passam a ser uma forma de satisfação mútua para as necessidades da alma. Mas espera, ele não disse que nós somos um reflexo de Deus? Então, vai caber muitas vezes, quando você escuta um pastor que diz assim, aceite Jesus, porque ele vai ficar muito feliz por isso. Sabe o que é a resposta que eu penso? Quando eu vejo pessoas falando isso, eu fico pensando assim, Deus é incompleto. Deus não é imutável. Alguém pode aumentar a alegria de Deus? Alguém pode aumentar a perfeição de Deus? Deus estaria incompleto e vai sendo completo a cada vez que alguma coisa acontece? Que Deus é esse que você está acreditando então? Deus não precisa da tua adoração. Deus não necessita da tua adoração para ele se sentir melhor, para ele se sentir bem, para ele ficar mais completo. Ah, mas você sim. Como professor, eu amo quando os meus alunos dizem assim, cara, eu entendi esse lance das leis de Kepler. Cara, eu entendi o pensamento de Maxwell. Bicho, eu entendi muito bem o átomo de Bohr-Rutherford. Olha isso, ó. Isso me completa, isso me enche, porque no fundo eu estou dizendo assim, eu sou bom. Eu tenho a didática, eu sou o cara. Mas quando o aluno diz assim, professor, não entendi nem o que é velocidade, eu digo, tu é um burro. Não, eu não vou dizer para ele, mas logo que eu penso, como é que pode, tu não entendeu o negócio desse que eu falei? Com tanto exemplo, com tanta clareza de informação, agora a culpa é dele, não é mais minha. Por quê? Porque o meu ego precisa ser satisfeito. O segundo Larry Crabb, eu deveria usar essa ideia do Larry Crabb. Se os caras não satisfazem as minhas necessidades de ser bajulado, de ser idolatrado, de ser isso e aquilo, talvez eu devesse abandonar esses caras mesmo. Talvez a gente precisa pensar em o que a gente acredita de verdade. Logo, pensando sobre tudo isso, poderíamos pensar, se você é um tricotômico, cuidado, há grandes questões para você pensar. Se você é um tricotômico que acredita que Deus não pode intervir na sua alma, nós temos um problema maior ainda, porque você está dizendo que Deus não sabe nem o que fez. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, quem tem um manual da tua vida é o próprio Deus. E se Ele te fez com emoções e sentimentos,
ele entende o que ele fez. Talvez você precise entender que seus sentimentos e emoções estão caídos no pecado. Porque eu posso me irar, e a Bíblia diz que eu vou me irar. Mas o que é que ela diz? Irai-vos e não pequeis. Eu não posso ser cruel com o outro. Eu não posso ser matador do irmão por causa da minha ira e dizer, mas é porque você sabe que eu sou irado e você me irou. Não, fique irado, mas tenha uma ira santa. Abençoe o seu irmão. Exerça misericórdia sobre ele. Mas você diz o quê? Não. É por causa da minha ira. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim. Vou morrer assim. Você já sabe, tem até uma novela que tinha isso. Tive um pastor que sempre falava isso. A síndrome de Gabriela. Eu dizia para minha esposa, eu falo alto. Ela reclamava. Eu dizia, porque é minha família. Quando eu comecei a fazer aconselhamento bíblico, eu percebi que quando eu falava, as pessoas achavam que eu estava brigando, esculhambando elas. Eu tive que mudar, Vala, mas eu não nasci assim. Quer dizer que para agradar minha esposa, eu usei a justificativa, eu nasci assim. Mas para servir no ministério, para que as pessoas não ficassem assustadas, eu mudei. Olha que legal. A gente precisa pensar sobre os nossos sentimentos, emoções, e que nós podemos mudar, porque Deus nos muda, Deus nos transforma, e Deus está, de fato, trabalhando em nossos corações. Sua alma e seu espírito estão juntos, caminhando juntos. Nosso ponto deve ser, então, Deus fez o homem incompleto, e aí quando a gente encontra no texto de Gênesis, viu Deus que era? Não. Isso ele falou a primeira vez. Na segunda vez, mas lá no final, quando ele olhou para trás, ele disse o quê? Viu Deus que era muito bom. Como é que esse Deus que viu que a tua vida era muito boa, te fez incompleto? Então precisamos pensar, o homem é semelhante a Deus no sentido de que o objeto das suas afeições deve ser Deus. Assim como o próprio Deus se agrada dele mesmo. Ou você acha que Deus, de fato, ainda está precisando da tua adoração? Você deve adorar a Deus não por barganha. Você deve adorar a Deus pelo que Ele é. E aqui eu vou dar um testemunho pessoal de um determinado momento da minha vida que eu entendi isso, porque em outros, às vezes, eu passo batido. Quando nós lutávamos para ter o nosso primeiro filho, e a gente passando alguns anos tentando e não conseguindo, e em um determinado momento o coração começa a criar amargura. Não sei se algum casal aqui passa por isso, mas você vai entender o que eu falo, porque eu passei por isso também. E é algo que nos incomoda, porque chegava na roda entre amigos, estão casados há quantos anos? 13 anos. E não tem filhos, que absurdo, aquela coisa toda. Aqueles irmãozinhos bem sem noção, que quer se meter demais na vida do outro, que não procura saber o que a pessoa está passando de fato. Mas ela já chega logo batendo e dando a carteirada, porque eu já tenho 3 filhos, porque eu só lá e fiz o meu filho. A gente passou por tudo isso também. E teve uma vez que a minha esposa, ela sentiu bastante essa questão. E aí eu queria lembrar você. Existia algo que não era satisfeito no nosso coração. Havia uma necessidade que nós não tínhamos. Mas a gente parou de olhar para a gente mesmo. O que é que eu preciso para ser completo? O que é que eu preciso para ter a vida completa? De quem que depende a minha vida? É dessa criança? É de um fruto do nosso relacionamento? Ou a minha vida depende da ação exclusiva de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, perdoando os meus pecados e como num ato de milagre, me dando a vida eterna? Eu não precisava de mais nada
para viver contente no Senhor. Cristo me tirou da perdição, Cristo me tirou das trevas. Eu precisava adorar a Deus, não porque eu queria barganhar com Deus e dizer: Deus, eu vou fazer serviços ao Senhor, vou te adorar, vou para o culto, vou trabalhar na igreja e o Senhor me dá filhos. Não, Senhor, eu vou fazer isso porque Tu mereces a adoração, porque o Senhor necessita ser adorado por alguém que tem gratidão no meu coração, porque o Senhor me resgatou das trevas. Se o Senhor se aprover na Tua vontade que eu tenha filhos, louvado seja o Teu nome. Mas se o Senhor, na Tua vontade, não aprover ao Senhor que eu não tenha filhos, glória ao Teu nome também. E tiramos um peso enorme da nossa costa. Porque paramos de olhar para as nossas necessidades, muito mais em muitos momentos egoístas, de querer mostrar para os outros de: eu tenho um filho, você não fez nada, Deus te deu aquela criança. Misael é meu filho, entre aspas, ele é do Senhor e Deus me deu como herança, e um dia eu vou devolver o Misael a Deus. As nossas necessidades não podem ser maiores do que servir, amar, honrar um Deus santo, santo e santo. O que foi que você fez para merecer a salvação? O que alguém que era morto pode dizer assim: eu aceito Jesus? Como assim tu é morto nos teus pecados e delitos? Se não fosse a ação exclusiva de Deus, te chamando e te dando vida, como encontramos nos Salmos, nos dizendo que a revelação de Deus nos dá vida, você não poderia responder ativamente ao chamado de Deus. Mas você acha que o que satisfaz, o que completa a tua vida, é porque as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas necessidades não são atendidas? Ah, Deus não me deu minha casa própria. Honra, glorifica a Deus, você tem uma casa alugada. Eu não tenho um emprego de concurso público. Você tem um emprego, você tem uma empresa. Deus tem te dado alimentação, Deus tem cuidado de ti. E não é porque Deus é fiel a você, é porque Ele é fiel a Ele mesmo. Porque se dependesse da nossa fidelidade, talvez a gente não recebesse nada de Deus. Mas é porque Ele é fiel a Ele mesmo, e é por causa disso que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Há uns meses atrás eu conversei com um rapaz lá na igreja, um jovem, já ali perto da casa dos 36, 38 anos, entristecido, com o coração contrito, porque não tinha encontrado uma mulher para casar. Ele disse: meu irmão, a ordem do Senhor é: saia da casa do teu pai, tenha a tua mulher, faz a tua família. Eu disse: então provavelmente muitos, como Paulo, talvez nem foram assim essas coisas todas, né? Tu quer dizer então que Paulo falou sobre os celibatários à toa? Quem sabe Deus não está te dando um chamado para isso? Ou no mais, deixa eu ir mais fundo ao teu desejo. Quem sabe você não está querendo mostrar uma esposa aos outros? Ou quem sabe, na verdade, você não quer uma pessoa simplesmente porque tu se sente vazio, sozinho. E aí eu lhe perguntei a ele, eu disse: qual é a necessidade de você ter uma esposa? Sim, é importante você formar família. Sim, é legal você ter uma família. Mas também tem outras questões que você pode pensar no teu coração. Mas a principal que eu quero te perguntar, e falando para ele, disse: o que você precisa para ser feliz? E a felicidade não é um sorrisinho na cara, uma sensação de bem-estar, é ser contente no Senhor. O que te falta para ser contente no Senhor? É porque tu não tem a esposa que tu idealizou? Tá, tu está me dizendo que o teu Deus não te satisfaz?
por tudo que Ele fez por ti, eu disse a ele, entenda, você pode pedir a Deus, mas isso não pode mover o teu coração de ser triste ou alegre, contente ou não contente. A maior de todas as obras o Senhor já fez na tua vida, meu irmão. Talvez você precisa fazer essa relação com o seu coração. Qual é a sua necessidade hoje? Contrapondo Maslow, podemos ver o quanto somos orgulhosos, amantes de si mesmo. Não vou tratar o texto de forma expositiva, mas vou trazer algumas relações. Abra novamente sua Bíblia aí em Marcos 12. E vou fazer alguns pontos sobre isso, vai ser bem rápido, não vou me demorar tratando o texto, ele é muito claro. Jesus estava no momento ali sendo questionado por fariseus, saduceus e os escribas. E aí então, Jesus havia respondido já algumas perguntas dos saduceus. Por isso que você vai ver que o texto começa assim, chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, tinha gente discutindo, era Jesus com os saduceus antes com os fariseus, e aí o escriba chega a perguntar e diz assim, qual é o principal de todos os mandamentos? Então Jesus responde, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu gosto dessa tradução da NAA, tem algumas coisas dela que eu não gosto, mas dessa aqui eu gosto bastante. Quando ele usa esse verbo imperativo, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a tua força. Ele está dizendo assim para você, olha, ame ao Senhor com tudo o que você é, com tudo o que você tem, que todos os teus entendimentos sejam de gratidão ao Senhor, que toda a tua força seja entendida que veio do Senhor, que a tua capacidade de explicar, de ensinar, de fazer um móvel, de realizar o teu trabalho, de vender, ele vem do Senhor. Não é porque você é bom, é porque Deus te dotou de capacidade. Então, antes de você se encher, e quando o aluno chega comigo e diz assim, cara, entendi tudo no meu coração, eu digo, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque eu preciso tratar o meu coração, para que ele não roube a glória que é de Deus. E quando o meu aluno diz assim, professor, eu não entendi, eu digo, Senhor, me dá a capacidade de ensinar esse garoto para ele aprender. Porque a capacidade não é minha, a capacidade não é sua, a capacidade é o Senhor que nos dá. E em muitos momentos a gente vai ter que aprender a lidar com essa capacidade, a gente vai ter que se capacitar para isso, mas que você faça, de fato, para a glória de Deus, porque você ama ao Senhor. Suas frustrações da vida não podem definir se você ama a Deus ou não. Suas perdas da vida não podem definir se você ama a Deus ou não. Você precisa amá-lo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Você não pode colocar obstáculos para amar ao Senhor. E ele continua, e o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aqui é uma séria recomendação dizendo assim, para de ser amante de si mesmo. Quando você está frustrado porque alguma coisa não aconteceu na tua vida, muitas vezes você está dizendo assim, Deus, por que o Senhor não fizeste isso por mim? Oh Deus, mas eu trabalho na tua casa. Ah Deus, eu sou um bom filho. Ah, mas eu sou um bom servo. Eu toco bateria, eu toco violão, eu canto. Eu sirvo no ministério de crianças. E Deus deve olhar para a gente e dizer assim,
Esquece o eu. Esquece o teu coração. Ama a mim em primeiro lugar. E ama o teu próximo. Ele está dizendo assim, ó. Lembra o que eu vim fazer? O meu filho disse que ele veio servir e não ser. Eita, mas parece que você está querendo ser servido. Parece que é você que tem que receber a adoração. Parece que é você que tem que ser glorificado. Não, ame ao Senhor. Gente, eu vou dizer aqui uma coisa bem polêmica. Espero que os irmãos me perdoem quem ainda discordar. Eu não vou mudar minha opinião porque você discordou. Mas eu vou dizer. Eu não tenho dúvida que a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão e ansiedade precisam aprender esse texto. Ame ao Senhor e ame o próximo. Ah, você não acredita em mim porque eu estou falando da Bíblia, né? Tá bom, então se você precisa da ciência para satisfazer a verdade do teu coração, então eu vou te dizer. A ciência acabou com essa discussão quando disse que pessoas que estavam em depressão profunda começaram a fazer serviços sociais semanalmente, cuidando de pessoas idosas, que não têm familiares, cuidando de crianças em orfanatos, cuidando de pessoas que moram na rua, que não têm condição, pessoas que estão em hospitais. Quando essas pessoas começaram a ir e olhar, servir o outro, se curaram da depressão. Ah, talvez agora tu acredite, porque talvez tu acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo isso aqui para mim, ó. Ame ao Senhor e ame o teu próximo. Sai da tua bolha, sai de dentro de ti. Não é você que tem que ser satisfeito, é o Senhor. Você pode pedir ao Senhor. Se Deus não tirou, se Deus não te der, Deus continua sendo Deus, digno de adoração e de louvor. Lembra de Paulo? O espinho na carne? A minha graça te basta. Você acha que para você vai ser diferente? Que a graça do Senhor baixe em seu coração. Peça a Deus. Se Deus lhe der, louvado seja Deus. Se Ele não te der, também louve ao Senhor. Indo para concluir, não podemos viver olhando para nós, para o nosso mundo, para a fantasia do eu, como sendo os mais importantes no processo dessa vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano da salvação dele. Se você estiver lá, você vai ser resgatado. E em obediência e amor, você vai viver para esse Deus. Não podemos olhar para dentro e vivermos esse olhar, mas sim olhar para o alto e ao nosso redor. Isso deve ser libertador para o seu coração. Não as suas necessidades que devem ser atendidas, mas as necessidades do coração do Senhor Deus sobre você. E aí então eu posso trazer algumas aplicações. No Sermão do Monte, lá em Mateus 6, de 25 a 34, você conhece esse texto. Somos lembrados que devemos amar a Deus mais do que a pirâmide de Maslow. Você lembra qual era a primeira base da pirâmide de Maslow? Necessidades fisiológicas. Comer, beber, vestir, respirar. O que é que Mateus 6 diz? Olhai os lírios do campo. Olha as árvores, as aves do céu. Sabe o que eu acho tão forte quando ele diz assim? Vocês parece que vivem como gentios. Porque até a pirâmide que o Maslow fez, dizendo que você precisava vencer a primeira, a fisiológica, Deus está dizendo assim, tu não precisa da fisiológica. Porque ou tu esqueceu que tu tem um Deus que ama você, que cuida de você, que zela por você, Ele vai te dar comida, Ele vai te dar bebida, Ele vai te vestir. Deus não vai abandonar você. E Ele está dizendo, as tuas necessidades fisiológicas, elas têm que estar satisfeitas em mim. A tua necessidade de segurança tem que estar satisfeita
em mim. A tua necessidade de autoestima, esquece esse papo de autoestima, viva para Deus. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, o que Mateus 18 diz assim? Perdoa, tem misericórdia. As suas necessidades não são em primeiro lugar. As necessidades de agradar o coração de Deus, sim, elas são em primeiro lugar. Então me perdoe, Maslow, você pode ajudar o pessoal do marketing, da publicidade, porque eles conseguem de fato mexer com as nossas necessidades e fazer com que a gente esqueça que a gente tem um Deus que cuida e zela de nossas vidas. Por isso, devemos viver na nossa vida o entendimento de Mateus 6. Qual é a nossa maior necessidade? Amar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Necessitamos ser atingidos pela glória de Deus, ser cativados por seu amor, ser fiéis à medida que andamos em obediência a Ele, mesmo no sofrimento. No sofrimento, honre ao Senhor, porque muitas das vezes, como diz em Deuteronômio 8, Deus nos prova, Deus nos traz o sofrimento para provar os nossos corações e o quanto somos fiéis a Ele e quanto estamos decididos a honrá-lo com as nossas vidas, mesmo na desesperança. Mesmo na desesperança, Deus é a nossa esperança. E o vazio do coração do crente? Última aplicação. Sim, o crente pode se sentir vazio em vários momentos. Sim, o crente pode sentir que a sua vida está repleta de problemas ou que suas expectativas não estão sendo atendidas. Mas como resolver isso? Talvez seja a hora de você pensar que os seus anseios e necessidades podem ser um eufemismo para paixões e idolatria. Talvez seja a hora de você perceber que muitas das vezes você coloca as tais necessidades e anseios como uma forma de minimizar a tua idolatria a você mesmo. Porque eu quero, porque quero. Talvez esses anseios possam revelar uma preocupação excessiva com o seu eu e com os seus desejos. Por isso, eu encerro dizendo aos irmãos, qual é a sua necessidade? O que tem tirado o teu sono? Ou você vive como um gentil, ou você vive como alguém que acredita que Deus lhe dará o que você precisa para viver, e não o que você acha que precisa para viver.